Olá, pessoal! Essa é a nossa proposta de plano de aula para o ensino de probabilidade e estatística no ensino médio, e nós somos o grupo 3, formado por Maria Carolina, Nayara Lima, Nicés Vilela, eu, Paula Souza, Paulo Ricardo e Pedro Henrique. Bom, esse planejamento é para uma turma do terceiro ano do ensino médio e a duração é de 150 minutos, ou o equivalente a 3 aulas. Esse foi o tempo determinado porque é o mais adequado à metodologia que nós trouxemos como proposta. A unidade temática trabalhada é a probabilidade e a estatística, mas especificamente a estatística. Então, inicialmente, nós analisamos quais as habilidades e competências que são exigidas pela BNCC para o ensino médio. Então, decidimos trabalhar a habilidade 202, que diz o seguinte: planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, no caso, a amplitude e o desvio padrão somente, utilizando ou não recursos tecnológicos. E o conteúdo foi representação gráfica de um conjunto de dados e medidas de centralidade e variabilidade. Então, agora nós temos os objetivos do nosso planejamento. Então, o objetivo geral que nós estabelecemos é planejar, executar e comunicar em forma de apresentação os resultados referentes a uma pesquisa amostral. Então, notem que esses três verbos, planejar, executar e comunicar, eles fazem referência aos verbos que são citados e indicados na habilidade que a gente escolheu. E daí, para que seja possível alcançar esse resultado estabelecido no objetivo geral, nós traçamos os 5 objetivos específicos a seguir. Primeiramente, que é definir o objeto da pesquisa quantitativa. Segundo, coletar, organizar e interpretar um conjunto de dados. Calcular medidas de centralidade e de variabilidade. Construir gráficos para resumir e representar um conjunto de dados. E, por fim, apresentar e comunicar as conclusões acerca dessa pesquisa realizada. Temos agora a metodologia do nosso plano de aula. Esta aula tem o intuito de finalizar o estudo dos conteúdos abrangidos em aulas anteriores, que foram representação gráfica de um conjunto de dados analisados e medidas de centralidade e variabilidade. Inicialmente, o professor apresentará a proposta de atividade, indicando todos os processos que serão vivenciados. A dinâmica da aula acontecerá em 3 etapas que remetem à pesquisa descritiva, que são planejamento, execução e apresentação dos resultados. Inicialmente, na etapa planejamento, a turma será dividida pelo docente de forma aleatória em 6 grupos, numerados de 1 a 6. Cada grupo precisará se reunir de forma remota pelo Google Meet ou WhatsApp para discutir, definir e apresentar uma proposta de pesquisa amostral para o professor. A população utilizada na pesquisa será a própria turma e cada grupo terá uma amostra pré-definida que serão 3 dos grupos restantes. Essa amostra será definida pelo professor da seguinte maneira: a amostra do grupo 1 serão os grupos 2, 3 e 4. A amostra do grupo 2 serão os grupos 3, 4 e 5. A amostra do grupo 3 serão os grupos 4, 5, 6 e assim por diante. Já que a população é a própria turma, para que os integrantes de cada grupo saibam de quais amostras eles fazem parte e, portanto, quais pesquisas que eles devem responder, o professor fixará uma postagem com a seguinte distribuição no Google Classroom. Grupo 1 responde aos grupos 4, 5 e 6. Grupo 2 responde aos grupos 5, 6 e 1. Grupo 3 responde aos grupos 6, 1 e 2 e assim por diante. Veja que essa postagem ela contém a mesma ideia da representação anterior, só que de maneira inversa. Desse modo, os alunos de cada grupo saberão quais os grupos que eles terão que responder à pesquisa. Por exemplo,
O grupo 1, ele só responderá às pesquisas dos grupos 4, 5 e 6. Mas por que é que ele só poderá responder às pesquisas desses grupos? Porque aqui na primeira representação, o grupo 1 ele é a amostra do grupo 4, o grupo 1 é a amostra do grupo 5 e o grupo 1 também é a amostra do grupo 6. E se ele é a amostra do grupo 4, do grupo 5 e do grupo 6, então ele terá que responder as pesquisas desses grupos. É isso que vem indicando aqui nessa segunda representação. Pronto! Agora que o professor já apresentou a proposta para seus alunos, dividiu os grupos e colocou a postagem no Google Classroom, vamos para a segunda etapa, que é a execução. Na execução, cada grupo precisará apresentar para o professor sua proposta de pesquisa, que deverá ser quantitativa e conter duas variáveis. O professor analisará a proposta de cada grupo e, após a aprovação de todas, ele compartilhará cada uma delas no Google Classroom, onde todos os alunos terão que responder, comentando nas postagens das referentes pesquisas dos grupos que foram designados naquele comentário fixado, tá? E para isso, eles terão um tempo estipulado pelo professor. Após a etapa anterior, cada grupo coletará as respostas de sua pesquisa, então eles se reunirão novamente para fazer uma análise dos dados que foram comentados por seus colegas na postagem do seu grupo, e eles deverão compartilhar o link dessa reunião com o professor, para que este possa fazer eventuais visitas, observar as discussões e intervir caso seja necessário. Em seguida, eles deverão calcular as seguintes medidas: média aritmética, mediana, moda, amplitude e desvio. Além disso, terão que construir um gráfico que melhor represente seu conjunto de dados observados. E por fim, na última etapa, que é a apresentação, cada grupo terá que exibir uma representação gráfica dos dados coletados, terá que apresentar o processo de execução, que é basicamente um resumo do que eles fizeram, em toda a pesquisa, e, por fim, discutir as conclusões obtidas com relação às medidas que foram calculadas. Vale ressaltar que, durante todo o processo, os alunos poderão recorrer ao professor para sanar eventuais dúvidas. Por fim, o professor pedirá que todos os grupos somem os desvios e informem o valor para a turma. Isso possibilitará a conclusão de que essa soma sempre será zero, e ele poderá fazer alguns comentários sobre isso. Assim como o professor também poderá questionar sobre o porquê da aleatoriedade que foram feitas as divisões dos grupos lá no início, e também sobre as conclusões finais que o docente considerar relevante a partir das apresentações. Agora, sobre a avaliação do nosso plano de aula, os alunos serão avaliados já naquele momento em que eles enviam suas propostas de pesquisa para que o professor analise. Serão avaliados também no momento que eles estiverem fazendo as apresentações, considerando as conclusões que eles tiverem a partir dos dados que foram coletados. E, além disso, serão avaliados os processos utilizados na execução da pesquisa, se eles calcularam os dados de maneira correta, se eles escolheram gráficos representativos, e também serão avaliados os próprios questionamentos e discussões que forem feitos durante a atividade, pois o professor vai estar lá também nos grupos observando e em relação a isso, considerando aqueles grupos que possivelmente precisarão de algum auxílio do professor. Os recursos utilizados foram Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, aparelho celular e computador. E aí está a bibliografia que foi utilizada como base para a construção do nosso plano de aula. Bom, nós trouxemos 2 trabalhos que tratam do conteúdo que a gente abordou no plano de aula, que é tratamento da informação e também a representação através de gráficos e tabelas de um conjunto de dados. O primeiro é uma dissertação de um mestrado acadêmico em educação matemática, intitulado O desenvolvimento do letramento estatístico por meio de projetos, um estudo com alunos do ensino médio. Foi desenvolvido por Cássio Cristiano Giordano, da PUC, em São Paulo. Então, ele apresenta um estudo com discentes do terceiro ano do ensino médio na aprendizagem de conceitos referentes ao tratamento da informação e como as ideias embasadas nessa aprendizagem são importantes na construção
do letramento estatístico. E daí, tomando como entendimento que o letramento estatístico é o saber estatístico em ação, o objetivo é estudar as possíveis contribuições da abordagem da estatística descritiva por meio de projetos de pesquisa, empreitados por discentes do terceiro ano na construção desse letramento. Então, a proposta do autor é parecida com a que nós trouxemos na nossa metodologia. Ele propôs um estudo de caso com alunos de uma turma que foram divididos em grupo e participaram de todo o processo de desenvolvimento de uma pesquisa estatística, desde a escolha do tema, a elaboração da questão da pesquisa, até a análise e a divulgação dos resultados dessa pesquisa feita por eles. Então, o autor traz esse tipo de abordagem e cita também outros fatores que estão presentes nesse tipo de contexto e que são fundamentais na estatística descritiva, como a aprendizagem cooperativa, a discussão e a resolução de um problema pelos alunos e entre os próprios alunos também. E um dos resultados apontados é que a abordagem por meio de projetos proporciona maior motivação e envolvimento dos alunos, sobretudo quando escolhem temas do universo de interesse, o que é importante para a promoção e incentivo da autonomia do aluno, já que isso prepara ele para o futuro e também para a participação na sociedade. Bom, o segundo artigo é uma proposta metodológica para o tratamento da informação no ensino fundamental e médio. Foi desenvolvido por Daniele Loureiro Roges e Rita de Cássia de Lima e Dalino, do Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada da UFRPE. As autoras, elas primeiramente enfatizam que atualmente os meios de comunicação, eles recorrem à estatística para avaliar e traduzir o assunto abordado nas reportagens, porque ele proporciona uma linguagem que torna a visualização e o entendimento mais fácil e agradável. Então, a partir disso, elas apresentam uma sequência didática que elas realizaram e que envolvem questões que trabalham o tratamento da informação a partir da exploração de gráficos e tabelas relacionados a diversos temas do dia a dia, mas que estão presentes em jornais e revistas. Então, essa sequência segue 5 etapas. A primeira, elas demonstram como gráficos e tabelas são muito utilizados nesses meios de comunicação. A segunda, elas constroem junto com os alunos tabelas para representar dados numéricos que estão presentes em reportagens que foram retiradas de jornais e revistas. A terceira, elas constroem gráficos de barra para representar os dados dessa tabela, obtida na etapa 2, claro, juntamente com os alunos. Na quarta, exploram qual a relação entre os dados contidos em uma tabela e os dados que estão em alguns gráficos de setores. E na quinta, os alunos eles realizam um levantamento de dados a partir de uma pesquisa e apresentam os resultados dessa pesquisa em tabelas e gráficos. Então, elas ressaltam após isso que os meios de comunicação, por serem recursos didáticos que contextualizam o conteúdo, eles auxiliam no desenvolvimento de habilidades e competências para a leitura crítica de gráficos e tabelas, que são habilidades tão importantes na educação estatística. Bom, pessoal, e essa foi nossa proposta de plano de aula para o ensino médio no ensino de probabilidade e estatística. Muito obrigada a todos.